Namastê, gente, seja bem-vindo ao Gayatri Astrologia Védica e agora Astrologia Védica, onde eu ensino e falo, e obviamente o universo da astrologia védica ele não está somente permeado de astrologia. Como a astrologia védica é um Vedanga, ou seja, é um braço dos Vedas, muito dos ensinamentos e das conexões estão muito ligados à história dos Vedas, né? Até então, assim, tem duas novidades chegando. A partir de segunda-feira eu vou começar, né? Eu faz um tempo que eu estudo Gita e todo ano eu volto, né? E esse ano eu resolvi também trazer para a comunidade histórias e falar sobre, né, a Bhagavad Gita, que é um dos livros que eu considero, né, eu tô falando livro, mas na verdade é um conhecimento que eu considero mais importante da gente estar lendo. Eu acho que a Gita é o primeiro livro que a gente, podendo ter acesso e querendo estudar muito, né, sobre a filosofia dos Vedas, do Vedanta, é um dos livros mais importantes para se começar, porque primeiramente ele é um livro de todos que a gente pode imaginar, né, de todos os livros que pertencem aos Vedas e ao Vedanta, eu acho que é um dos livros mais que foi mais preparado, foi mais articulado para todo mundo, ou seja, você obviamente tendo acesso a um professor que pode te ensinar Gita é muito importante, ou ter uma pessoa que te ajuda no processo, um grupo, mas de alguma forma a Gita é uma compilação de conhecimentos que, vamos dizer que de todos é o mais tranquilo, vamos colocar dessa forma. E tá vindo uma maratona aí sobre Vênus, né? Eu adoro falar sobre Vênus, né? Tem uma história, eu tenho toda a energia Jala, de água, sempre me atrai muito, né? Lua e Vênus, que vai vir aí com umas novidades. Mas enfim, então hoje eu vim falar sobre a lua nova que tá acontecendo aí no Brasil, domingo, dia 27 de abril. Primeiro, né, vira e mexe eu vivo voltando aqui falando sobre lua nova e lua cheia, e aí vem a história dos eclipses e no final a gente roda, mas a gente está sempre no mesma história. Então lua nova é uma energia muito espiritual, onde no mapa, quando a gente olha, se você for olhar, talvez você tenha nascido próximo de uma lua nova, ou talvez você tenha nascido quando a lua nova passou um dia, ou talvez você nasceu no dia da lua nova. Como que você pode saber isso? Só olhando no seu mapa, não precisa nem consultar nenhum calendário. Se a lua estiver próxima do sol, talvez ou estava para acontecer a lua nova, ou ela aconteceu, ou ela já tinha acabado. Então, essa é uma forma. Quando a lua está junto ao sol, no mapa, mostra a lua nova, né? Mostra que está passando. Então, se você está acompanhando os trânsitos lá no céu, se você abrir qualquer software de astrologia védica, você vai ver que a lua está chegando perto do sol. Né? Pode ser que ela ainda não tenha chego, né, na casa, ela está já ali, mas quando a lua nova vem, o sol e a lua ficam pertinhos, né? E eles ficam pertinhos e por isso, né, a lua ela fica toda escura. Porque quando eles estão muito... O que a lua faz, né? A lua reflete a luz do sol. Então, quando eles estão muito perto, eles estão quase ali... essa luz não consegue ser refletida, então ela fica escura. E aí, na astrologia védica, a gente fala que quando a gente tem lua nova, a gente tem Shiva e Kali, né? Porque é uma energia diferente da lua cheia, que é Purnima, onde a lua tá toda cheia. E como é que você sabe se você nasceu perto da lua cheia? Aí também é fácil, né? Quando é lua cheia, o sol e a lua estão um olhando para o outro. E aí a gente fala que é Vishnu e Lakshmi. É uma lua uma energia muito mais material, né? E a lua nova é uma energia completamente espiritual. Então, toda lua nova que vai acontecer todo mês é uma chance de você
mandar algo embora, fazer, né? Porque a espiritualidade, na verdade, é só sobre o que você retém, o que você quer reter e o que você quer mandar embora. Então a lua nova serve muito como esse recomeço, né? Ou então esses novos começos, vamos dizer dessa forma. E essa lua nova que está chegando agora, ela está acontecendo, né? No signo de Áries. E Áries é o primeiro signo do zodíaco. Naturalmente é o primeiro signo do zodíaco. E Áries fala de começo, né? Quem tem muita energia ariana, ou quem tem muita energia de Marte, que é o dono de Áries, tem muita essa energia de começo, energia de fogo. E é o elemento Agni, que faz com que a gente vá, que a gente tenha curiosidade, que a gente vá fazer as coisas. Sem o elemento fogo não existe ação. Então essa lua nova traz muito essa energia de ação, né? Traz essa, como se fala, essa fagulha, né? Do que você quer fazer, o que você quer começar. Então tá muito nessa história. Se a gente não estivesse falando de astrologia védica, talvez a gente parasse aqui, falando só do signo onde essa lua nova acontece, né? Ou seja, o signo é Áries. Mas a gente está em astrologia védica e, obviamente, é como eu sempre falo em todas as minhas leituras, consultas e quando eu dou as minhas aulas, que todo conhecimento astrológico, sendo védico ou não, tem a sua valia, tem a sua repercussão e tem o seu valor. São só formas diferentes, de bases de conhecimentos diferentes de estudar o mesmo assunto. Mas na astrologia védica a gente também trabalha com nakshatras. E talvez, né, muita gente adora estudar sobre nakshatra, adora entender a energia da nakshatra. E nakshatra é como se fossem os, entre aspas, né, os signos da lua. Então, quando a gente fala Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, a gente está falando dos signos solares, né? Tá falando de uma energia solar. E quando a gente está falando de nakshatra, a gente está falando de uma energia lunar, que é diferente da energia do Sol. E quem rege, né, essa nakshatra, né, essa casa lunar onde vai acontecer o eclipse, que se chama Bharani, né, e ela é regida por Yamaraj. Yamaraj, para quem não conhece, ou Yama, é conhecido como a deidade da morte. Então se fala, né, dentro da tradição védica, que quando a gente morre, é Yama que vem nos buscar, né? Então, Yama tem essa energia da morte. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre toda essa história e toda essa energia que está vindo aí com essa lua nova. Então, acho que a primeira coisa da gente falar é que quando a gente pensa em morte, a gente pensa em final. A gente pensa em finalização, em término. E não só a energia de Amaraj tem essa energia, obviamente, de finalização, mas a gente também tem a energia de transmigração. O que seria essa transmigração? Ou seja, quando a gente, no caso, né, pensando em morte, em Amaraj, quando a gente morre, a gente está fazendo o quê? E aí dentro do conceito, né, dos Vedas da astrologia védica, a gente morre, ou seja, a gente sai desse corpo e transmigra, né, vai quando voltar a reencarnar, vai transmigrar, vai ir para um outro corpo. Eu gosto muito de uma associação que eu ouvi de uma professora, onde ela fala que, na verdade, o corpo é como se a gente vestisse uma roupa todo dia. Ou talvez, né? Obviamente a gente não compra uma roupa nova todo dia. Então vamos imaginar que o nosso corpo é essa roupa que a gente veste. E chega um dia a roupa, né? A gente sempre tem aquela roupa que rasga, que fica desbotada, né? Então tá na hora de trocar de roupa. E a ideia do corpo é essa. Então, uma coisa que eu acho muito legal, que a astrologia védica, que os Vedas, o Vedanta e todo esse conhecimento trouxe para mim, é que o corpo ele foi feito para um dia não funcionar. Ele foi feito para um dia deteriorar. Na verdade, ele começou a deteriorar desde o dia em que você nasceu. Então, eu acho que abraçar esse processo de deterioração, abraçar esse processo de, entre aspas, tá, gente? Decomposição, abraçar esse espaço de que uma hora o meu estômago não vai funcionar como antes, a minha perna não vai funcionar como antes, né? O meu cabelo não vai ser como antes. Eu acho que isso é tão importante hoje, principalmente, de uma forma geral, as pessoas
tem essa questão de querer manter o corpo imutável, querer parar o corpo num certo processo. E, obviamente, formas saudáveis são importantes, né? Aqui a gente está falando de quando as coisas principalmente passam dos limites ou quando elas viram uma obsessão. Porque, na verdade, né, não tem como a gente... Acho que a grande lição que Yama traz pra gente é que tudo nessa vida que é material, ou seja, nosso corpo, a casa que você tem, o carro, a cadeira da sua casa, o copo, a xícara, tudo isso um dia vai se finalizar. Não existe um copo que vai viver para sempre naquele mesmo estado. Não existe um corpo que vai viver para sempre naquele mesmo estado. Então, fazer as pazes com o processo de envelhecimento é fazer as pazes com algo que já é natural da nossa história. Não tem como a gente não ir, assim, a única verdade, né, que a gente tem é você lembrar que assim que você nascer, uma hora você também vai morrer. E essa dificuldade, talvez, né, não, eu sempre tive muita dificuldade com a questão da morte, né, inclusive já falei em algumas leituras, às vezes eu tive pessoas que me procuraram para saber data de morte, para saber quando a morte estava próxima, porque dentro da astrologia védica a gente tem esse estudo, né? E eu realmente falo que eu não ofereço consultas a respeito desse estudo, apesar de que eu acabo tendo que estudar esse processo dentro, né, dos meus estudos de astrologia védica, porque eu acho que primeiro eu não tenho, né? Na verdade, eu não tinha muita facilidade em lidar com essa história da morte, né? Para mim, enfim, cada um tem a sua história pessoal e eu, enfim, sempre senti mais dificuldade. Mas eu confesso que nos últimos 6 meses a minha postura frente a esse processo tem mudado, porque, na verdade, hoje eu entendo que a morte é um processo natural e vamos dizer assim, invencível. Fazer as pazes com a sua morte é fazer as pazes com a sua vida. Porque é primeiro que a gente entende que se tudo isso, a solução um dia vai acabar, então para que lutar contra o processo? Por que não fazer amizade com o processo? Né? Então eu acho que essa grande oportunidade, né, da gente entender que tudo que é material nesse mundo acaba, só não acaba o que é espiritual e a nossa alma. Né? E aí, para quem, né, eu sempre acabo falando um pouquinho da história aqui dos outros assuntos que eu tenho aí nos vídeos, um deles fala sobre alma, o planeta alma, Atma Kara. E aí você pode ver, e a comunidade, a gente tá lá com várias aulas muito legais falando também sobre todo esse processo de astrologia védica. Então, eu acho que uma das grandes lições que essa lua nova está trazendo pra gente, né, é lembrar que as coisas têm o seu fim, né? Tudo que de alguma forma, né, é criado materialmente, existe algo material nessa história, tudo se acaba. E não necessariamente a gente precisa sofrer com esse processo. Por que sofrer com algo que é, vamos dizer, impossível de controlar ou impossível de não acontecer? Né? Então, para que sofrer? Por que a gente não toma, né, um outro lado do processo? Por que a gente não faz amizade com esse processo e começa a desconectar com a história do fim e conectar com a história do que eu estou fazendo hoje? Para que quando chegar o meu fim, eu chegue satisfeito, né? Então, se a gente pensar muito nessa história, vamos dizer assim, né? Se a gente imaginar muito que esse processo da vida acontece como se fosse, né, as ondas, então como é que eu vou entrar no mar e querer controlar a onda, ou querer fazer com que a onda trabalhe ao meu favor? Porque, na verdade, ela tem o seu ciclo próprio. Então, como que a gente, né? Por que a gente, ao invés de brigar com o ciclo, a gente não entra junto com esse ciclo, né? E aí, eu acho que uma das coisas também que pode trazer, e que aí todas
esses insights ou ideias, eles podem aparecer conscientemente ou inconscientemente para você. Mas se a gente pode trazer para a consciência, por que não aproveitar essa lua nova que vem com essa energia de Yamaraj, justamente para a gente fazer isso? Então, junto com essa história, vem essa tendência da gente achar que quando as coisas estão bem, a gente se apega, né? Então, nossa, eu tô bem, a carreira tá bem, o casamento tá bem, o filho tá bem, tá tudo bem. Então, a gente quer congelar esse momento, né? Então, ou então, se a gente também tá muito mal, tá com muito sofrimento, a gente tem a sensação de que a gente tá preso, a gente tá engaiolado nessa história, né? Então, a gente sempre vai estar quando eu tô feliz, eu fico com essa ideia de que eu sempre vou ser feliz e eu quero sempre ser feliz. E quando eu tô triste, eu também fico meio que assustado, porque parece que a minha vida vai ser só tristeza. Mas e se a gente imaginar que nada disso fica permanente? Porque, obviamente, está sempre mudando. Então, não é que eu vou ser triste para sempre, nem feliz para sempre. Então, quando eu tô triste, vamos com a tristeza. E quando eu tô alegre, vamos com a alegria. E aí eles vêm, vão, como as ondas, né? As coisas passam e elas vão. Porque eu não vou viver essa tristeza a minha vida inteira e também eu não vou viver essa alegria a minha vida inteira. Eu acho que isso... Inclusive, uma das frases mais legais que eu vi, nem o nosso karma vai durar a vida inteira. Nem ele vai ser para sempre assim. Então, a galera que tá passando, né, por Sadhushat, que é por exemplo, né, uma época difícil, um karma mais difícil, né, onde Saturno amadurece no nosso mapa e ele traz, eu falo que Saturno, né, ele é esse senhor que anda mancando e ele vai ali levando, né, a nossa mala, a nossa bagagem, né, entre aspas, de ossos, de karmas negativos, e quando chega o nosso período de Sadhushat, ele fala, chegou a sua vez de carregar o seu karma, né? Então aí a gente recebe aquilo e vamos carregar, né? Chegou a hora de carregar. E aí por 7 anos e meio a gente vai viver essa história. Então são 7 anos e meio, uma hora também passa, né? Meu marido acabou de passar por Sadhushat e, né, eu já passei pelo meu Sadhushat. E aí a gente sabe, acho que uma das grandes lições que eu aprendi é que, né, todo mundo passa e se a gente passa, enquanto a gente está lá, a gente acredita que é algo temporário, né? Por esse momento, essa história vai estar se desenvolvendo, uma outra hora, isso tudo vai mudar. Lembra que nenhum karma vive para sempre na nossa história. E pensando mais um pouco nessa história da lua nova, então a gente tem a lua em Ares, na nakshatra de Bharani, que é a nakshatra de Yamaraj, e existe uma Shakti que está conectada a toda essa história, né, a toda essa nakshatra, e o nome dessa Shakti é Apabharani. E o que ela faz? Ela é a Shakti que tem a energia de deixar embora. Se a gente imaginar um pouquinho tempo atrás, na verdade nem um pouquinho, veio um eclipse em Peixes, né, no signo de Peixes, que tratava muito, né? Peixes é o último ciclo, é o último signo natural do zodíaco e ele fala muito sobre a energia de deixar ir embora. E aí a gente vem agora com uma lua nova, né, que está falando a mesma história, né, de deixar ir embora. Essa questão de deixar as águas levarem. Eu acho que faz muito sentido aí, ao invés de eu lutar, controlar, eu entregar, né? Deixa esse processo ir embora. E essa chakra, né, ela lida muito com a energia né, existe algumas energias no nosso corpo, né? Quem estuda Ayurveda vai saber melhor, vai dizer melhor do que eu, mas tem essa energia de Apanavayu, que é uma energia que descende no nosso corpo, e ela fala muito sobre mandar as toxinas irem embora, né? E quando a gente pensa em toxinas, a gente pensa tanto psicologicamente, mentalmente, quanto fisicamente, né? Então, né, mandar essas toxinas irem embora. E aí, uma das coisas que eu acho interessante para você também pensar em todas as práticas espirituais, ou pelo menos, vamos dizer, numa média, na maioria delas, o tema morte é trabalhado. Que você medite na sua morte, que você pense na sua morte, que você pense na sua época final. Por quê? Porque isso faz parte da nossa história.
E eu, particularmente, né, como eu te falei que nesses 6 meses eu venho repensando muito essa minha história, né, entre eu, inclusive, hoje eu estou dentro de um curso, né, eu já fiz vários cursos, eu estudo astrologia védica desde 2017, mas eu entrei num curso de 5 anos aqui na Índia, que é uma linhagem, que na verdade eu acho que foi um grande presente na minha vida, estou no 3º ano, e a gente está estudando basicamente todo o livro de Parashara, que é uma referência, né? É um livro base na astrologia, um livro básico na astrologia védica, é o livro base, não básico, base da astrologia védica. Mas depois tem um curso que a gente chama de Jaimini, que é uma outra, vem de uma outra base. E nesse curso de Jaimini, a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra, a gente calcula o nosso dia da nossa morte. Porque o Parangurudi, né, que é o, vamos dizer, hoje quem segura a nossa linhagem que vem de Achyutananda, ele fala que a primeira coisa que é importante, né, a gente saber lidar é com a nossa morte, saber o dia da nossa morte. E saber o dia da nossa morte, ao invés de trazer medo, pode trazer muito mais liberdade. Porque agora eu sei o que eu tenho que fazer, ou não o que eu tenho, eu acho que é melhor falar o que eu quero fazer até o dia que eu vou ter que trocar de roupa, que eu vou ter que partir dessa vida. Então, o que eu vou priorizar até essa data chegar? Né? O que eu vou, dentro de hoje o que eu estou vivendo, né? O que eu quero fazer com essa vida que eu estou levando aqui? Eu acho que isso é tão importante. E aí, quando a gente entende que o fim, né, existe um fim, na verdade, eu acho que o fim está sempre lá, a gente só precisa assimilar, né? A gente só precisa incorporar isso na vida. Então, quando a gente entende esse fim, a gente tem a capacidade de olhar para a nossa vida e entender que existem muitas coisas que a gente nem deveria se preocupar tanto, nem deveria dar tanta energia para aquele processo. 3 dias atrás eu estava pensando exatamente nisso. Essa coisa da gente não pôr tanta energia nessas coisas que nem assim, né? Que vamos dizer que frente a todo o nosso processo de vivência aqui, elas deveriam, vamos dizer, que ser a última da lista do que eu ia me preocupar. Por quê? Porque eu estava para receber um livro aqui em casa e eu recebi uma mensagem, né, de quem entrega, do courrier, e eles estavam falando para mim que teve problema, que tinha que ligar, e eu falei, nossa, né, tem que ligar, tem que ver. Esse foi uma primeira ação, mas 2 minutos depois eu falei, e se o livro não pudesse ser entregue? Tudo bem. E se tiver que mandar de volta? Porque para que eu vou me preocupar, né, com algo assim que tem tanta coisa que hoje, tanta coisa não, eu acho que tem poucas coisas nas quais eu devo colocar realmente a minha energia e que se o livro chega, não chega, né, se eu comi A, B ou C ou D, né, a gente a sensação que eu tenho é que a gente começa a entender o que é o foco, né? O que é o foco mesmo? E tudo isso que está em volta, ao redor, tem coisas que realmente zero, zero energia naquele processo, né? Então eu acho que é muito isso, é a gente entender o que é que faz sentido colocar energia e o que é que não faz sentido. E essa lua nova está falando muito sobre isso, né? Ela está falando assim, joga para fora, tira o peso das coisas que não deveriam estar pesadas aí, né? Tira o peso das coisas que estão, né, te deixando, de repente, extremamente cansado, sem energia, e coloca essa energia no lugar onde realmente faz diferença, né? Priorize o que realmente você quer. E quando a gente tem uma data final, a gente realmente começa a entender o que é que você quer, né? Se você soubesse, por exemplo, que você vai ter que sair do trabalho, você vai ser despedido em 6 meses, o que você faria dentro daquele trabalho, né? E aqui a gente não tá nem pensando na parte financeira, tá, gente? A gente tá pensando mais realmente o que faz sentido para você, né? E nem estou falando que a parte financeira não é importante, mas aqui não é o foco. Então, é a mesma história, né? Às vezes a gente abre uma discussão
Eu percebo muito isso, às vezes a gente abre uma discussão e as pessoas começam a trazer elementos de fora que não estão ali na discussão. Mas o que é importante a gente discutir agora? Obviamente, se eu for falar, tudo é importante na vida, né? Ai, mas por que falar sobre aquela teoria? Não, mas agora qual é o foco? A gente precisa aprender a ter esse foco. A gente precisa aprender a ter esse foco justamente para que eu tenha paz na vida. Porque se meu foco vai para tudo, no final do dia eu não tô satisfeita, eu não tô em paz. Por que eu não tô em paz? Porque eu tô mexendo com um monte de coisa e essas coisas não estão me gerando a satisfação, né? Então é legal a gente pensar. E é interessante que a proposta, né, de quando a gente vê algo se acabando, eu tô pegando aqui a minha cola, quando a gente vê algo se acabando, a primeira coisa que a gente pensa, né, então assim, né, foi despedido, de repente perdeu dinheiro, ou enfim, né, perdeu um parente, e a primeira coisa que a gente pensa a gente fica focado na perda. Mas será que se ao invés da gente focar naquilo que foi perdido, a gente entender que a partir daquela finalização vai ter um novo recomeço? Porque na verdade algo só começa quando algo tem que acabar, né? Nada começa se não houve um término. Mas como a gente tem dificuldade de focar no início, nas coisas que vão acontecer, nas coisas que vão se iniciar com aquele término, a gente fica muito focado no término. E isso é outra coisa que eu acho que eu venho aprendendo melhor. Quando as coisas estão acabando, ou quando as coisas se finalizam, hoje eu foco muito mais o que está vindo então. Né? Eu tive que mudar de país, né? Eu morava no Brasil e eu tive que mudar de país no susto, né? Por questões familiares, quem já conhece um pouco a minha história e aí depois, né, vai saber, mas eu tive que mudar no susto. Em 4 meses eu tive que sair do país. Eu, na verdade, quando eu estava para sair, eu nunca pensei no que eu estava deixando para trás ou no que estava se acabando ali. Eu estava pensando como que eu ia receber o meu novo, como que eu ia começar uma nova história, um novo país. E muito também, eu acho que desse foco que eu comecei a colocar, o que ia acontecer nessa nova história, né? Qual seria o meu novo começo? Veio muito de que quando eu vivia lá, eu procurei fazer tudo que eu achava que era importante para mim fazer. Então eu falo que eu saí de barriga cheia. Por que eu saí de barriga cheia? Porque o que eu precisava ter feito foi digerido. Eu não saí com arrependimentos, eu não saí assim, nossa, eu deveria ter aproveitado ir no mar mais, ou eu deveria, sei lá, né, ter feito outras coisas. Eu saí bem. Porque quando eu tava lá, eu foquei no que eu tava lá e eu procurei fazer pelo menos o que eu achava que era importante naquela época. E quando eu vim aqui para a Índia, eu vim pronta para iniciar uma nova vida meio que no susto. Porque uma das grandes lições que a astrologia me trouxe é que a presença diária, eu acho que isso é falado em trocentas mil vezes, de trocentas mil formas, de muitas, né? A presença diária, né? Não é que quando passa, fala assim, nossa, eu queria ter abraçado mais, eu queria ter beijado mais, eu queria ter falado, não, porque eu fui atrás, eu fiz todo dia, eu falei, não, o que é importante no meu dia? Então eu fiz, né? Não vou dizer que 100%, né? Mas vamos dizer que não saí com dor, saí tranquilo, porque eu acho que o que eu tinha que ter feito, eu fiz. Eu botei a minha energia lá, né? Então eu acho que vamos trocar então ai meu Deus, tá acabando pelo... O que será que tá vindo? Né? O que será que eu vou aprender com essa experiência que se finaliza? O que será que hoje, acabando, eu preciso deixar embora? E o que será que eu vou manter aqui dentro de mim? Né? Então, eu acho que essa é uma questão que eu acho que é legal da gente inverter, né? Então, eu falo isso com uma certa experiência, né? Não só eu perdi também o meu pai muito cedo e a história da perda no meu pai me abriu novos começos
E eu sempre, às vezes eu penso, né? Poxa, mas e se meu pai não tivesse morrido naquela época, né? Quando eu tinha 11 anos. E aí eu falo, bom, mas se ele não tivesse morrido naquela época, eu seria outra pessoa hoje, né? E não que eu acho que cabe a mim julgar se era o momento ou não era, né? Porque afinal isso nem tá no meu controle, mas a gente também entende que a gente é fruto de todo o processo que a gente vive. Então, se hoje eu sou quem eu sou, é devido a tudo que eu passei, as boas e as más. As boas e as difíceis, né? Situações. E de repente, se a gente vai crescendo espiritualmente, a gente só fala que são experiências. Não são boas e nem são más, elas são experiências. E aí a gente passa a lidar só com as experiências, não com as experiências difíceis ou as experiências boas. E isso é um grande avanço espiritual, que não acontece da noite para o dia. Ele acontece, né? Um passo todo dia, um japamala todo dia, uma leitura todo dia, ouvir o professor todo dia, sentar para estudar todo dia, 15, 20 minutos. Né? Eu acho que essa é a forma como que a gente começa a ter algum avanço espiritual, porque na verdade o avanço material, de qualquer forma, a gente está aqui, porque a gente precisa comer, a gente precisa vestir roupa, a gente precisa correr atrás do material, mas a gente sabe que o material é finito e o espiritual não. Né? Pelo menos aqui dentro da filosofia dos Vedas e do Vedanta, né? E aí, então, eu queria deixar aqui para reflexão, com essa lua nova que acontece aí no dia 27, que imagina se você vivesse todo dia sem pensar, sem ter um pensamento negativo. Imagina se você passasse o dia inteiro sem pensar naquilo de uma forma negativa. E aqui a gente não está falando de ser um otimista incurável, tá, gente? A gente não está falando de, né? Mas assim, de não ter aquela criticidade o tempo todo, ou de não ter aquele julgamento o tempo todo, da gente começar a entender, ao invés de a gente ficar categorizando cada coisa que a gente está passando na nossa vida, a gente entender é uma experiência, ela é finita, eu vou viver, o que eu vou aprender dela, o que eu vou descartar dela, e aí eu começo uma nova experiência. E aí eu vou indo. Né? Cada experiência nova, cada experiência que se foi, cada experiência que se vem, né? E isso liberta a gente, porque se a gente tá de alguma forma numa fase difícil, a gente sabe que ela acaba. Quando? A astrologia védica fala pra gente, né? Vamos até lá, né? Pra quem faz consulta sabe, até, né, tem as datas. Mas, enfim, de qualquer forma, né, enquanto algo difícil está acontecendo na minha vida, eu sei que uma hora vai passar. Algo muito bom está acontecendo na minha vida, eu também sei que vai passar. Então, se algo bom e algo ruim vão sempre estar passando, eu só tenho que viver a experiência. E se eu puder viver essa experiência conscientemente, sabendo que eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? Porque não é o melhor que estão me falando. Quando a gente passa por isso, tem... Não tem, mas eu estou nessa experiência, estou vivendo o melhor que eu posso, né? Quando a experiência acaba, você fecha aquilo de uma forma mais tranquila, né? Mais positiva. Então, eu acho que fica aqui, então, o meu recado. Tava aqui vendo se tem mais alguma coisinha legal para, né? Eu sempre faço. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma conexão melhor com a história dos finais, da morte. Entender que os processos vão ser sempre temporários, né? Então, não existe. E se eles são temporários, o que eu posso aprender com cada um deles apenas vivendo eles, sem, isso é difícil demais, isso é fácil demais, então eu quero ficar aqui, né? E eu não vim aqui falar que, nossa, né, eu tô assim, sei fazer isso tudo com tranquilidade, né? Teve muita ralação e ainda tem muita ralação acontecendo para que eu cada vez mais entenda que, né, toda essa história acontece, né, todos esses processos estão aqui para que a gente, de alguma forma, esteja sempre evoluindo. E quando as energias lá no céu, né, então, vindo essa lua nova agora, né, com essa energia de Yamaraj,
com essa nakshatra de Bharani. E aí é interessante dizer, né? Existe assim, se a gente for pensar bem, existe um oposto acontecendo, né? A gente está no primeiro signo do zodíaco, onde tudo começa, é Áries. Mas a gente está numa nakshatra de finalização, que é na mente, né? Nakshatra a gente fala é lua, é mente. Então, ao mesmo tempo, o fim e o início estão sempre conectados, né? Se você fizer um retrocesso de todas as coisas novas que você viveu na sua vida, você volta um pouco para trás e você vai entender que provavelmente existia algo que terminou para que aquilo viesse. Um relacionamento, uma parte financeira, a morte de alguém, uma perda, né, às vezes de trabalho, enfim, algo teve que se finalizar para que algum início acontecesse. Então, abraçar os finais com mais tranquilidade e pensar, oba, não, talvez não oba, né? Mas o que é que tá vindo aí para mim, né? O que eu vou ganhar nesse novo processo e que realmente e o que eu tenho que deixar embora com o processo que acabou. Então, e aí, quando a gente entende, faz esses balanços com mais tranquilidade, né? O que vem, o que vai, o que vem, o que vai, a gente começa a ter uma vida mais tranquila. Não tô falando tranquila financeiramente, eu tô falando tranquila de mente, né? A gente entende que vem e vai. E isso às vezes eu lembro muito das minhas leituras, né? Quando eu faço as consultas. E eu tava comentando isso numa consulta agora que eu fiz sobre relacionamento, onde quando o relacionamento entra numa época difícil, a gente vê lá pelo mapa do ano, poxa, a pessoa está entrando numa época de relacionamento difícil. Por que difícil? Porque as energias que estão entrando ali naquela época, na história do mapa daquela pessoa, são energias que vão causar certas turbulências, né? Vão causar certas questões. Eu costumo lembrar que, né, principalmente relacionamentos longos, então tem um relacionamento de 10 anos, de 20 anos, até de 5 anos. Não tem como você passar por um relacionamento, né, com maior duração, onde tudo seja incrível. Vai ter alto, vai ter baixo, vai ter neutro. E aí, mas aí a gente vai indo, né? Você não vai viver uma mesma energia no relacionamento 20 anos. E a gente também tem que aprender a entender isso. A gente, né? Então, tirar essa sensação de que é sempre, né? Tirar a sensação daqui, das coisas aqui fora, de que tudo tem que estar sempre bem. Aonde tem que estar bem é dentro de você. A sua força, né? A sua história é dentro de você. Então, se aqui fora tá vendaval ou tá dia de praia, dia de sol, até que tem gente que gosta de... Eu gosto de chuva, adoro chuva, né? Então, assim, né? Dias de chuva eu tenho uma conexão. Acho, né? Assim, é um dia que eu adoro ver a chuva, olhar a chuva, barulho de chuva. Então, né? Para mim, dia de chuva... Minhas filhas brincaram muito na chuva, eu também. Então, eu acho que se a gente achar esse caminho aqui dentro, aqui fora é o passageiro. Então, desejo uma ótima lua nova para vocês. Que vocês possam entrar, né? Esse dia é muito bom para meditar, para fazer práticas espirituais. E tem para quem faz práticas para os seus ancestrais, né? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube, toda lua nova é quando, né? Afinal, lua nova, né? Yama, energia de Yama. Então, quando chega a lua nova, os ancestrais que querem visitar a gente, eles vêm aqui nos visitar. E mesmo que eles não venham, a gente tem um ritual Tarpana, que é feito para os nossos ancestrais no dia de lua nova. Obviamente, você pode fazer esses rituais em outros dias também, mas aí você precisa ter o conhecimento, né? Mas lua nova, e aí eu tenho um vídeo falando exatamente sobre isso aqui no YouTube, se você quer fazer para os seus ancestrais. E o quanto é importante honrar a nossa linhagem, porque afinal, tudo que você começou, teve aqui, veio de um fruto, né? Veio de alguém de antes. A gente não chegou aqui no zero, né? Assim, eu digo, eu cheguei neném e eu trouxe a minha história. Não, a minha história tá vindo com a história de outras pessoas, né? A gente começa a nossa vida aqui, né? E talvez até você leve a vida inteira baseado no que os seus ancestrais deixaram espiritualmente, mentalmente e materialmente falando, né? Então lembrar deles é muito legal. Então, gente, Dhanyavad,
A gente continua aqui pelo YouTube, lá na comunidade para quem está aprendendo e também nas consultas. Até a próxima!